So now, I will show you the land of the samba. Samba? What samba? Ah, the samba. É o MDC queremos estudar. É o MDC queremos estudar. Nós vamos aprender a encontrar o máximo divisor comum entre dois ou mais números. Nesse caso, vamos determinar o máximo divisor comum de 18 e 24. Primeiro passo, vamos escrever o conjunto dos divisores do número 18. Então, lembrando, para escrever o conjunto dos divisores de um número, a gente utiliza essa notação D, entre parênteses 18, igual, abre chaves, fecha chaves, após o último divisor, o maior divisor. Então, os divisores do 18 são 1, 2, 3, 6, 9, 18. E os divisores do 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Bom, temos aqui alguns divisores comuns, ou seja, números, elementos que aparecem nos dois conjuntos. O 1, o 2, o 3 e o 6. Acredito que você já deve estar pensando aí e já sabe qual é o máximo divisor comum de 18 e 24. Bom, o que é o máximo divisor comum de dois números, ou mais números? O maior divisor comum de dois ou mais números naturais é chamado de máximo divisor comum, MDC, desses números. O maior divisor comum de 18 e 24, como podemos perceber, é o 6. E como nós indicamos isso, utilizando uma linguagem matemática correta? Escrevemos MDC, entre parênteses 18 e 24, igual a 6. Isso significa o quê? Que o máximo divisor comum dos números 18 e 24 é 6. Esse é um método para encontrar, para determinar o máximo divisor comum de dois números. Mas não é um método muito prático. Vou explicar por quê. Agora, nós vamos determinar o máximo divisor comum de 120 e 300. Imagine escrever todos os divisores do 120 e todos os divisores do 300. Dá um pouco de trabalho. Então, existe um método um pouco mais prático, mais simples, que a gente vai aprender agora. Olha só, nós vamos decompor simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, os números 120 e 300, destacando os divisores primos comuns aos dois números. Então, decompor simultaneamente. Se você tem alguma dúvida sobre decomposição em fatores primos, você pode assistir a um vídeo nesse canal, no meu canal de vídeos aqui no YouTube, que trata desse assunto. Então, colocamos lado a lado aqui o 120 e o 300 e vamos efetuando divisões sucessivas desses números por números primos. Isso é muito importante. Eu só posso dividir por números primos na decomposição em fatores primos. Então, 120 e 300, vamos dividir aqui por 2. 120 por 2 dá 60, 300 dividido por 2 dá 150. Agora eu quero dividir por 3. 3 é um número primo, então eu posso fazer essa divisão. 60 dividido por 3 dá 20, 150 dividido por 3 dá 50. Aqui eu vou abrir um parênteses para explicar uma coisa. Muita gente pensa que nesse método de decomposição eu tenho que sempre começar do menor número primo e ir para o maior, ou seja, eu tenho que começar do 2, assim que eu esgotar todas as possibilidades de dividir por 2, eu passo para o 3, que é o próximo número primo. Depois, assim que eu esgotar todas as possibilidades de divisão por 3, é que eu posso passar para o próximo número primo, que é o 5, e por aí vai. Isso não é verdade. Você pode dividir na sequência que você quiser, desde que as divisões sejam possíveis
e desde que os divisores sejam números primos, ok? Por que eu estou falando isso? Porque 60 e 150, nesse caso, são números pares, poderiam ser divididos por 2, mas eu preferi dividir por 3 e não há problema nenhum nisso. Essa decomposição ela é única, às vezes os fatores vão aparecer em ordens diferentes, mas com certeza serão os mesmos fatores. Fechei os parênteses, agora vamos continuar a divisão aqui. 20 e 50 agora eu vou dividir por 2 novamente. 20 dividido por 2 dá 10 e 50 dividido por 2 dá 25. Agora vou dividir por 5. Posso dividir por 5? Sim, é um divisor primo. 10 dividido por 5 é 2, 25 dividido por 5 é 5. Agora eu vou dividir por 5. O 2 não divide, então eu repito ele aqui embaixo. E 5 dividido por 5 dá 1. Agora me resta dividir por 2. 2 dividido por 2 é 1. 1 que já estava aqui permanece. Então, encerrei a minha decomposição. O que está faltando? Destacar os divisores primos comuns, ou seja, eu vou destacar agora aqueles divisores que foram comuns aos dois números, ou seja, o número que apareceu aqui e que dividiu os dois números que estavam do lado de cá. Então, esse primeiro 2 dividiu os dois termos aqui, o 3 também, esse 2 também, esse 5 também. Repare que esse 5 aqui só dividiu o 5 e o 2 só dividiu o 2. Então, esses divisores, esses fatores aqui não são comuns. O que eu faço agora? Multiplicamos esses divisores comuns. Então, o 2 aparece duas vezes. Como nós vamos multiplicar, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, o máximo divisor comum de 120 e 300 é igual a 2 ao quadrado. Por que 2 ao quadrado? Porque o 2 apareceu duas vezes como divisor comum. Vezes 3, o 3 apareceu apenas uma vez. Vezes 5, apenas uma vez. Lembrando que eu não vou multiplicar esse 5 e esse 2 no cálculo do máximo divisor comum, porque eu utilizo apenas os divisores comuns aos números que estão aqui sendo fatorados. Realizando esse cálculo, o máximo divisor comum de 120 e 300 é 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então, esse é um método mais prático, envolve um pouco mais de cálculo, mas ele é mais prático quando você quer encontrar o máximo divisor comum de números maiores. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Não deixe